pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar sobre a Manic Panic. Você já ouviu falar? Não? Então antes de começar, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever e passar para o maior número de amigos possível. Então vamos lá. A Manic Panic é uma loja das irmãs Tish e Snooki. Elas criaram essa loja em 1977, mas isso tem toda uma história por trás. Essa Manic Panic é considerada a primeira loja punk dos Estados Unidos, né, de Nova York, e ela também foi a primeira empresa de cosméticos e maquiagens voltadas ao público alternativo também, então por isso que elas são tão famosas. Elas foram apelidadas de irmãs siamesas por um amigo delas de infância que chegou a pertencer à banda Alice Cooper. Elas não se desgrudavam, sempre gostavam de andar parecidas, que são as irmãs Tish e Snooki. A Tish tem 56 anos, mais ou menos, e a Snooki tem 58. Elas são ícones da geração punk, mesmo porque elas não só tinham essa loja, antes dessa loja elas tinham uma banda. No movimento punk, elas moravam no Bronx, elas eram bem pobres, e aí elas tinham essa banda que era o Sick Fucks, de 1974, elas eram da época do glam, do glitter rock, que frequentavam esses bares, elas se maquiavam no metrô, escondiam os sapatos no mato, vestiam salto estileto, porque esse tipo de roupa é óbvio que chamava bastante atenção. Se você não conhece o estilo glam, é um estilo assim extremamente alternativo, extremamente diferentão, com umas maquiagens, pessoas com maquiagens brancas, roupas bem diferentonas. Então elas sempre usaram um estilo bem alternativo mesmo. Elas foram incentivadas às artes, música, negócio pela mãe. E aí, quando elas criaram essa banda Sick Fucks, elas se apresentavam sempre com roupas bem diferentes, perucas coloridas, meias arrastão, saltos altos. A Smook chegou a usar vidros de janela colocados nas pernas, inclusive. E só por uma curiosidade, a Tish estudou moda, então ela também desenhava roupas, ela criava roupas, inclusive fica aí a dúvida se ela criou aquela calça, sabe aquela calça trançadinha assim, com a perna aparecendo. Diz a lenda que ela que criou essa calça, né? Não se tem certeza, porque conforme a loja delas foi crescendo, as pessoas começaram a copiar os estilos e aí por isso ficou a dúvida. Então assim, essas moças começaram a fazer bastante sucesso, mesmo quando elas estavam mudando do glam para um estilo punk mesmo, que foi o comecinho do punk aí, quando elas começaram a banda Blonde com a Debbie Harry, o glam rock se enfraqueceu e aí elas começaram o estilo puxando pro punk ainda, né? Começou uma transição que elas dizem que não sabia mais ou menos como se vestir, né? Começou a sair do glam. E aí o pessoal não sabia se continuava usando as roupas do glam ou se começava a usar aí as roupas mais de couro, renda, spandex, tipos do punk, né? Então ficava assim, será que eu uso glitter? Será que eu uso coisas do punk? Elas também acreditam ser as primeiras fãs femininas dos Ramones, que nos bares que elas frequentaram, bem no comecinho da carreira dos Ramones, elas conheceram eles e passaram a segui-los desde então. E aí, como essas meninas chamavam bastante atenção, elas eram muito criativas, tanto elas quanto a mãe delas também ajudava. Teve uma época que elas chegaram a se vestir de freiras, bem desconstruidonas, toda rasgada, assim, e as pessoas começaram a querer imitá-las, mas naquela época era muito difícil, não é que nem hoje, que todo lugar que você vai, você encontra uma roupa loucona lá pra você usar, não. Se você queria usar alguma coisa diferente, você que tinha que construir. Até o pessoal lá do movimento hippie, que não tem nada a ver com elas aqui, eles falavam que aquelas sandalinhas lá de couro, eles que faziam, porque não tinha sandalinha para vender. Então é a mesma coisa dessas moças. Elas criavam, aí o pessoal começou a querer copiar e elas falaram assim, quer saber? A gente vai vender o nosso estilo porque a gente acredita. E elas começaram a vender mesmo não tendo muito dinheiro, né? Elas vendiam só o que elas gostavam e que elas usariam realmente. Então elas abriram essa loja no dia 7/7 de 77. Olha que legal. Que foi na St. Mark's Place, que era uma rua assim muito ruim, não tinha nada movimentado ali perto, só que era o que o dinheiro
pagava, né, era um lugar até que tinha muitos drogados ali perto, tinha um povo meio barra pesada, e elas ficaram nesse endereço por muito tempo, mesmo porque depois elas começaram a ganhar uma fama nessa loja, depois de muito tempo, primeira década elas falam que foi bem sofrida, e aí elas começaram a ficar mais populares nos anos 80, e aí a rua começou a crescer conforme elas cresciam também. Fica aí uma curiosidade, a Baby do Brasil talvez tenha sido a primeira brasileira aí a comprar os seus produtos lá, ela comprava suas tintas, suas maquiagens todas nessa loja. Então elas faziam roupas, calçados, acessórios de rock, figurinos para palco. Então todas essas coisas diferentonas que elas usariam, elas colocavam nessa loja. Muitas vezes elas iam para a Inglaterra para pegar coisas diferentes ali, que não tinha nos Estados Unidos ainda. E aí a Tish aproveitava que ela sabia moda, ela era formada em moda, para fazer suas criações e vender junto. Então elas foram bem recebidas para o movimento punk, porque o movimento punk sabia que aquela loja era real, era única, eles começaram a frequentar desde o início. Então, com o sucesso da loja, o bairro cresceu, começaram as lojas ao redor imitá-las, né? Então, tinha olheiros que iam lá para a loja delas, mas tem um problema aí que elas falam que elas sofreram com a discriminação e o sexismo, porque na década de 70, né, e 80 não era comum mulheres dirigindo negócios. Então, por elas serem mulheres de negócio e por causa das roupas, elas sofriam essas questões de que todas as outras lojas ao redor eram de homens, né? Então ninguém as levava a sério e elas exigiam falar com o dono, porque as pessoas não acreditavam, né, que eram mulheres que estavam dirigindo um negócio de sucesso. Então, roqueiros, cantores, estilistas começaram a frequentar a loja, começou a ter espiões das outras lojas que imitavam tudo o que elas faziam. Na visão delas, como eram homens, eles não se atentaram pela questão dos cabelos e das maquiagens. Então, por isso, eles não conseguiram imitar esse ponto e era nesse ponto que elas ganhavam ainda mais. E aí, com tudo isso, elas começaram a criar suas próprias tintas. Elas dizem assim, que elas não criaram as tintas coloridas, porém elas popularizaram essas tintas. E aí elas começaram a criar tintas de tons que não existiam em outros lugares e começaram a criar cosméticos combinando com os cabelos. E aí depois elas começaram a criar cosméticos combinando com os tons de unha e vendia tudo junto. Então o pessoal na década de 80 mais ou menos começou a comprar tudo nelas. Então elas ganharam o título de primeira loja alternativa a vender no mesmo espaço sprays de cabelo colorido, gels coloridos, semi-permanentes. Elas vendiam tudo para cabelo que você imaginar colorido, tinha lá. Perucas coloridas também. E também elas são consideradas, como eu já disse no comecinho, a primeira empresa de maquiagens voltada ao público alternativo, com aquelas cores que se popularizaram nos anos 90, azul, verde, lembra aqueles batons coloridos? Então quem criou o batom coloridão foi a Manic Panic, para depois vir aqueles batom chili bento lá que a gente comprava no bazarzinho lá da esquina, porque todo mundo queria usar aquelas coisas coloridas. Então essa loja foi uma inovação, porque né, no ano de 77 elas já levavam esse público punk a sério, que era uma época que tinha muita discriminação com o diferente, como sempre existiu, né? Então nos anos 80, como eu já falei, a questão do esmalte combinando com a maquiagem, elas começaram a vender muito, e aí começou também a vir o público pop mesmo, todas as culturas começaram a consumir. Foi nessa década de 80 que começou a se tornar uma grande loja, passou a vender em atacado. A partir dos anos 80 ela não parou mais de crescer, e na década de 90 esse público que antes ia delas passou a consumir, que aí não era uma loja só punk, apesar de ser uma loja alternativa, ela começou a ser para todos os públicos. E elas se mudaram de St. Mark's Place, porque aí começou a ser um aluguel muito caro, elas foram para um armazém na cidade de Long Island. Nos anos 2000, elas passam a transformar seus produtos em vegan e cruelty free, que é uma coisa que está muito atual hoje, então elas já faziam isso no começo dos anos 2000. Elas tiveram que reformular boa parte dos produtos por conta disso. E aí nos anos 2000 também, muitas cantoras famosas, e aí as minhas cantoras da adolescência, Britney Spears, Avril Lavigne, Pink, com aquele cabelo rosa, Kelly Osbourne,
Christina Aguilera, entre outros artistas, passaram a consumir os produtos dessa loja. E aí na década de 2010 elas completaram 35 anos da marca, celebrando um público diverso que elas conquistaram. Elas sonham em lançar um livro de beleza alternativa porque no local que elas trabalham não tem nenhuma loja com esse tipo de coisas alternativas ao lado. Eu tirei esse conteúdo do blog Modas de Subculturas, eu tentei procurar em outros lugares e não encontrei, e achei muito interessante, né? Como essas duas mulheres empreendedoras ultrapassaram várias barreiras para conseguir um espaço no mundo com algo que elas acreditavam que era bonito e diferente, ao invés de ser todo mundo igualzinho, que nem tá sendo hoje, né? Todo mundo pintando o cabelo da mesma cor e ficando com o rosto igual, né? Porque todo mundo agora tá fazendo esses procedimentos aí para ficar cada vez mais parecido e esteticamente igual. E aí chega essa moda dessas mulheres fazendo coisas completamente diferentes. Então elas entram também como mulheres incríveis para mim, eu achei o máximo essas duas grandes empreendedoras fazendo sucesso com coisas que elas acreditam. Então espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o joinha, ativar as notificações e se inscrever e mandar sugestões de vídeos que eu estou aceitando. Vou adorar fazer mais vídeos interessantes iguais a esse. Bom, tchau, tchau, até a próxima!